para te contar de um estudo feito pela Câmara Americana de Comércio que apontou que 1/3 das exportações brasileiras para os Estados Unidos estão livres do tarifaço imposto na semana passada pelo presidente Donald Trump. A nota técnica aponta que a ordem executiva assinada por Trump, impondo tarifaço a diversos países, trouxe no seu anexo uma lista de bens que não são alvos da medida. Para debater então um pouco mais sobre esse assunto e esse impacto, eu converso agora com Bruno Cotrim, economista da Top Game. Tudo bem, Bruno? Bom dia. Obrigada por conversar com a gente. Olá, Muriel, bom dia. Satisfação estar aqui com vocês novamente da CNN Money e todos os ouvintes telespectadores aí, sobre talvez esse ponto que talvez ajude o nosso mercado, algo que a Bolsa já está repercutindo em tom positivo aí nesta manhã de terça-feira. Sem dúvida, Bruno, é interessante ver isso, que de modo geral, se a gente comparar até o impacto nos mercados brasileiros, o impacto foi muito menor do que globalmente falando, né? Ainda assim. E aí tem essa pesquisa especificamente aí da Anshan que mostra esse cenário. A gente tem até uma arte, Bruno, para a gente conseguir juntos olhar quais seriam, então, Claro. essas exportações no Brasil que não seriam, nesse caso, afetadas com esse tarifaço. A gente está falando de 1/3 dessas exportações que não seriam impactadas. A gente vai ver a arte já já, para juntos a gente conseguir analisar. Mas aí eu queria entender, porque inicialmente a gente falava nessa tarifa de 10%, e muita gente comemorou. A gente viu um alívio lá em Brasília diante desse cenário. A tarifa mínima, inclusive a mesma imposta para a Argentina, que tem essa parceria aí com Donald Trump, com Javier Milei. E aí o Brasil também com essa tarifa de 10%. Eu queria te ouvir, porque agora esse estudo mostra que o cenário parece ser ainda um pouquinho melhor do que a gente estava prevendo, pelo visto. Sim, Muriel, é um ponto bem importante mencionarmos esta questão de uma tarifa menor, né, em relação ao Brasil. Porque o saldo da balança comercial brasileiro, ele vem crescendo com participações norte-americanas desde o fim do ano passado. A China ela está num processo bem acomodático, podemos dizer assim. Não está conseguindo apresentar aquele crescimento que eles gostariam. O Trump vindo com essa movimentação, obviamente detalha que ele quer taxar mais forte a China, alguns pontos da Ásia, a Europa também, por mais que a Europa já tivesse apresentado uma condição um pouco mais amigável de tentar fazer e a China uma certa resistência. O Brasil, em momento algum, ele colocou essa indisposição de tentar renegociar. Esse estudo da Anshan, ele é muito importante para nós observarmos a questão que essa lista representa aproximadamente 11 bilhões e meio de dólares das importações, desculpa, para os Estados Unidos. Então, mostra uma abertura, a possibilidade, né, de uma abertura do nosso mercado para o Estado norte-americano muito importante. O que vale ressaltar é que dentre esses, salvo engano, 1.039 itens, né, que foram colocados, eles acabam aí representando 27% do total das importações para o Estado norte-americano. Perfeito, interessante esse ponto que você traz. E aí, olhando especificamente para essa arte que a gente preparou, inclusive para que a gente consiga entender um pouco mais desse impacto, a gente olha para essa lista que representa em torno aí, aqui a gente consegue ver, inclusive, essa aí é uma outra arte, na verdade, mas a gente começa a entender um pouco mais sobre esse cenário, tá? A partir, não é nem a pesquisa da Anshan, mas essa é uma outra pesquisa da Genial Quest, que já já a gente vai mostrar, mas também é interessante ver como os brasileiros estão avaliando também, de modo geral, Donald Trump. Estamos falando aí de 43% dos brasileiros que têm opinião negativa sobre Trump e 22% positiva. E aí eu queria te ouvir especificamente sobre essa pesquisa da Anshan, porque a gente está falando de uma lista que representa 11,4 bilhões de dólares em importações pelos Estados Unidos, 27% do total, então, Bruno, sendo que 83,5% são de dois setores, combustíveis minerais e madeira e também obras de madeira. A gente está realmente conseguindo ampliar, diversificar nesse caso e talvez continuar as nossas exportações para os Estados Unidos a partir dessa não taxação, né? Sim, exatamente. E o que vale ressaltar, Muriel, é um ponto bem importante para o nosso mercado que vem trabalhando também com inovações. Então, temos também incluso nessa lista do Trump, que ele acabou colocando para não engessar assim a sua produção norte-americana, né, e talvez não ter uma inflação mais forte. Essa lista inclui também produtos farmacêuticos, químicos orgânicos, máquinas de materiais elétricos, entre pedras e materiais preciosos. E também
materiais químicos orgânicos. A produção brasileira, em trabalho com agro e com o setor químico, que é um ponto bem forte no Brasil, também pode gerar oportunidade de estar tendo inovações e ganhar mais ainda este mercado. E fica ali aquela questão do também o poder de negociação de preços para que o Brasil tenha uma atratividade maior e assim atenda de uma forma mais expressiva o Estado norte-americano. Perfeito, Bruno. E aí, olhando para essa lista também, a gente está diante de um cenário que, lista geral de exceções, tá? E vou citar aqui para quem está nos acompanhando. Inclui 47 produtos farmacêuticos, 374 produtos químicos orgânicos, 16 máquinas e materiais elétricos, 12 pedras e materiais preciosos, 85 produtos químicos e inorgânicos, dentre outros. Só que a ANCHA também ressalta que esses bens podem ter tarifas adicionais aplicadas sobre outras legislações. E aí, claro, devem ser analisadas caso a caso também, né? É interessante porque a gente está acompanhando esse movimento por parte do Brasil de que talvez seria legal a gente passar meio despercebido, né, diante desse cenário das tarifas. Ainda assim, a gente está passando despercebido e com esse cenário extra ainda assim. Sim, e um ponto que vale ressaltar bastante, Muriel, é algo que eu acho que já foi comentado anteriormente, mas algo que não vem sendo falado de uma forma talvez tão expressiva, né? A Embraer é a empresa que mais ficou exposta em cima das tarifas do Trump, mas ela também é a empresa brasileira que tem um grande poder de negociação. O ano passado, o Brasil foi a empresa, foi o país que mais importou aço para os Estados Unidos. Só ficou atrás do Canadá. É necessário lembrar que tem algumas plantas de produção da Gerdau lá no estado norte-americano, que obviamente também ficariam isentas ali dessas tarifas. Então, num curto prazo, eu até mencionei isso para as pessoas que me acompanham diariamente. Num curto prazo, é mal, é ruim para o Brasil toda essa questão de tarifas. E foi ruim. A nossa bolsa pesou 5,5%. O mercado entrou num colapso total. A bolsa japonesa pesou 13% no dia de ontem. Mas para quem tem uma bela base que já conseguia fornecer esses insumos e produtos finais para a economia norte-americana, como materiais, por exemplo, acaba tendo uma certa vantagem em cima daqueles países que o Trump vem apresentando uma briga mais ferrenha. E aqui, se o Brasil tiver uma bela projeção econômica, uma bela distribuição industrial, obviamente, num médio e longo prazo, o Brasil acaba ganhando um mercado em cima de toda essa questão das tarifas do Trump, sim. Perfeito, é interessante como que o Brasil pode acabar se beneficiando, então, diante dessas tarifas de Donald Trump. E aí, ao mesmo tempo, a gente está diante de um cenário em que o Brasil tenta passar desapercebido, como a gente estava falando, despercebido, tentando se virar da forma que for possível. A gente está acompanhando também as movimentações por parte de Donald Trump, Bruno, e ainda assim com apreensão com relação a essa grande volatilidade dos mercados. Ontem a gente viu o mercado fazendo movimentos quase como vendo bote de salvação. A gente viu quando surgiu aquela polêmica de existiria uma pausa nas tarifas. E aí eu queria entender se na sua percepção, a partir do que a gente tem com o Brasil, pode existir uma possibilidade de talvez conseguir reduzir essa tarifa ainda de 10%, ainda que ela seja mínima, com o Donald Trump, levando em consideração que o Brasil também tem um outro ponto importante com os Estados Unidos, que é o superávit, que está ainda o Brasil naquele grupinho junto com o Reino Unido, Austrália, daqueles países que têm esse superávit, e é isso que, de modo geral, o Brasil está focando muito na hora de conversar e dialogar com o governo americano. É um belo ponto, mas me coloca numa bela saia justa, né? Mas, enfim, obviamente, né, dando a minha opinião, acredito que talvez uma negociação de tarifas seja o lado que o Brasil pode mais ser onerado. Porque a gente vai perder o poder de barganha em cima dos pontos positivos que nós temos. Se o Brasil conseguir incentivar esses setores a ter um poder maior de negociação via preço, a gente não cresce somente para os Estados Unidos, a gente também pode voltar a apresentar um crescimento para a Ásia. Porque daqui a pouco a China ela não vai mais ficar aguentando, ficar trocando farpas com o Trump. Eles têm uma reserva de títulos de dívida norte-americana muito grande. Se eles começam a vender esses títulos de dívida e injetam na própria economia deles, vai apresentar um crescimento. Automaticamente o Brasil volta a atender o Estado asiático, né, a economia asiática, de uma forma mais expressiva. E se
o Brasil fica nessa troca entre essas duas maiores economias, favorecendo uma mais que a outra, lembrando que a China é nossa maior parceira comercial, o Trump ele pode criar um certo receio. Mas, para mim, tarifa zero ou mais baixa só se o Brasil abaixar alguns pontos, que inclusive temos taxas de importação mais alta do que aplicado lá nos Estados Unidos para a gente. E vendo toda essa movimentação, o mercado brasileiro vai precisar ganhar uma competitividade em cima de preço de negociação para assim estar atendendo melhor toda essa questão das tarifas e não estagnar a economia brasileira. Por exemplo, quando a gente olha para o etanol, né? A gente sabe que o Brasil acaba cobrando um valor superior, em torno aí de 18%, e os Estados Unidos até então, né, cobravam em torno aí de 2,5% para o etanol de modo geral. Então, é uma taxa, uma tarifa que acaba sendo muito maior brasileira. E tem a questão também, para além disso, né, que são as tarifas que não são exatamente em dinheiro, né, mas que também são tarifas que existem por parte aí do Brasil. Nesse ponto, eu acredito que vai acabar sendo mantida essas tarifas. Sim. Porque vale ressaltar que já houve uma redução da tarifa de importação de alguns produtos aqui do nosso mercado para acabar reduzindo a inflação, principalmente sobre o alimento. Se a gente começar a baixar a tarifa por parte da indústria, aonde pode acabar afetando esse setor de crescimento que gera riqueza aqui no Brasil, vai ficar bem mais complicado. Perfeito. Agora, Bruna, aproveito para te perguntar, e você falava sobre esse cenário especificamente com relação à China e Estados Unidos. A gente está acompanhando esse desenrolar e essas discussões entre os dois países. A gente sabe que, segundo Donald Trump, a China tem até 1h da tarde, pelo horário de Brasília, para recuar e não fazer essa retaliação de 34% das tarifas. Se isso não acontecer, Donald Trump falou que vai colocar em 50% mais, então, tarifas. Estamos falando aí de 104% de tarifas para a China. Exato. Da sua avaliação, isso é viável, não só para a China, mas também para os Estados Unidos? Porque a gente sabe do impacto que isso pode ter para os dois países. Sim. Não é viável, obviamente, praticamente, na minha humilde opinião, acaba sendo uma loucura toda essa movimentação, porque ele parece que está perdendo a mão em alguns pontos, e o que vale ressaltar, Muriel, nesta manhã de terça-feira, a Europa começa a apresentar recuperação de mercado, a China começa a apresentar recuperação de mercado. Falando mais da China, que é o ponto neste momento, o que vale ressaltar? A China está tomando uma decisão de protecionismo da mesma forma que o Trump está tomando. A China que está colocando aí, brigando, levando de forma ferrenha toda essa discussão para preservar grande parte da sua economia. E eles têm um certo poder, sim, para continuar segurando isso. Se vier essa tarifa muito forte, muito expressiva, eles vão acabar tomando uma atitude na forma de troco, algo que não vai favorecer os Estados Unidos, algo que não vai favorecer a China no curto prazo. Mas para a economia interna chinesa, vai começar a apresentar até um ponto mais forte. Por quê? A China é uma grande produtora de materiais. Dias após o tarifaço ser implementado, foi possível observar ações de empresas norte-americanas relevantes no mercado global, como Apple, como Nike, que tem toda a sua estrutura nos Estados Unidos, mas que tem sua linha de produção na Ásia devido a um custo mais atrativo. Então, o Trump vai tender a prejudicar e vai aumentar essa inflação nos Estados Unidos, na minha opinião, num curto prazo, de uma forma talvez mais expressiva. E se esse cenário se concretizar, ele vai acabar deixando a Ásia mais forte. É um ponto interessante. Inclusive, a gente repercutiu bastante aqui uma matéria da The Economist que tratava como o MAGA, né, o Make America Great Again, pode transformar, na verdade, a China Great Again a partir desse movimento feito por Donald Trump. E aí, olhando também para um curto prazo, como é que você acredita que essas tarifas elas vão continuar sendo aplicadas? Ou, na sua avaliação, a gente está diante só de tarifas que vão só tarifas introdutórias mesmo para começar negociações, ou não? Na sua avaliação, a gente tem aí um período aí de talvez médio prazo, longo prazo de tarifas por parte de Donald Trump?
Muriel, um ponto bem importante. Lembrando que vai ter, né, vencimento de dívida norte-americana e precisa Sim. ver se eles vão aguentar honrar com tudo ou se vai vir uma rolagem de dívida. Se vier uma rolagem de dívida e essa taxa de juros continuar nos patamares atuais, vai acabar complicando a economia num todo. O porquê é importante ressaltar essa questão da dívida? Se o Trump ele tem uma bela reserva, né, de dívidas de títulos públicos norte-americanos, ele pode acabar injetando esse dinheiro na economia para incentivar o mercado. Se ele faz essa rolagem de dívida, esse dinheiro acaba ficando um pouco mais onerado. Essa condição de tarifas por curto, médio e longo prazo, para mim, cabe a cada nação. O que está claro, na minha opinião, é que ele quer brigar mais forte com a Ásia e um pouco com a Europa. A Europa, principalmente no setor automotivo, e a Ásia, no caso de bens materiais que acabam produzindo para o mundo todo. Então, ele demonstra essa briga muito forte com a Ásia, e hoje pela manhã, até uma diretora do Tesouro norte-americano, salvo engano, a Ursula von der Leyen, ela chegou a comentar que se colocou à disposição junto com a União Europeia para deixar essas tarifas no 0 a 0, para não impactar a economia europeia de uma forma tão expressiva. Então, acredito que esse embate veio para demonstrar um posicionamento muito expressivo e para ele realmente falar: o que eu falei em campanha, eu estou fazendo, protegendo o nosso Estado. Mas se ele começar a observar que não vai conseguir fazer a economia norte-americana crescer sem essas parcerias, ele acaba, assim, para mim, colocando uma corda no pescoço e ele vai ter que vir com um tom bem mais brando, bem mais maleável aí com as demais nações. Muito bem, Bruno Cotrim, economista da Top Game, muitíssimo obrigada mais uma vez pela conversa aqui com a gente. Bom trabalho para você por aí nessa terça-feira. Muriel, muito obrigado. Obrigado a todos os telespectadores aí da CNN. Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigada, Bruno.